retomando, buscar a questão da melhoria, né, dessas relações de trabalho dentro das empresas. Eu tenho alguns teóricos aqui que eu utilizei, que são conceitos, né, eles estão conceituando o que vem a ser a gestão da diversidade, né. Por exemplo, para Robbins, diversidade é um diferencial, é a mesma coisa que um diferencial que pode assegurar vantagens competitivas para essa empresa, né, mais no sentido da ferramenta, né, de gestão da diversidade como um aspecto positivo para deixar que esse mix de funcionários, de pessoas dentro da empresa produzindo mais, né, pensando coisas de formas diferentes, vai mais nesse sentido, né, conseguindo solucionar problemas de forma mais eficaz. Em função da formação, do local de onde vem, das experiências que tiveram. É nesse sentido que Robbins conceitua isso, então, como um diferencial competitivo para a empresa. Para Hill, que é outro teórico, uma característica, né, uma característica desse grupo de pessoas no qual a diferença existe em dimensões diferentes, relevantes, tal como o gênero, por exemplo, né? Então, fala de que diversidade seria as dimensões daquele grupo de pessoas trabalhando dentro da empresa. E pode ser também um componente demográfico, por exemplo, né? Para Fleury, outra teórica, fala a respeito mais no sentido das individualidades, né, dos empregados. Então, respeitar e tu sai um pouco dessa questão da ferramenta, do mix de pessoas e vai trabalhar a diversidade dentro da empresa respeitando as questões culturais, as questões etárias, as questões de gênero, né? Então, percebendo essas especificidades do teu público interno ali da empresa. No trabalho empírico que eu fiz, né, na revista Exame, o que eu busquei averiguar? Se diversidade é importante, e eu tenho aqui algumas capas de revistas de negócio, porque muito do trabalho foi feito na internet, mas naquele momento, 2015, eu tenho essa da América Econômica, que é a capa que vai falar que há diversidade sexual e as empresas, né? Então, grandes empresas, o mundo corporativo e o respeito aos direitos LGBT. Então, apesar da diversidade ser portadores de necessidades especiais, questões individuais de homens, mulheres, raças e etnias, muito das empresas têm trabalhado diversidade como um sinônimo, né, de se trabalhar questões LGBT. A capa da Exame, né, também trabalha essa questão da diversidade e mostra bem isso, porque fala aqui, né, chefe, sou gay. Então, uma primeira geração de executivos, né, brasileiros que tratam sem rodeios as questões que eram tabus, né, para as empresas. Aqui é outra revista que não é de negócios, mas essa aqui é Cult, né, que fala da questão da queer, né. E o que a gente pôde perceber? Que muito que se fala, né, sobre diversidade, na verdade, ela não é mais no sentido assim de uma falácia, né, para dizer assim, de maneira bem simples, porque quando tu vai numa empresa, tu vai fazer a pesquisa empírica, tu percebe que não, na realidade, tu não tens uma fotografia do cenário real, do mundo real, né? Por exemplo, quantas mulheres são gestoras, né? Quantas mulheres não brancas são gestoras, né? As empresas, para que a gestão da diversidade esteja sendo cumprida, respeitada pelas questões individuais, pelos currículos, pela formação das pessoas, é fundamental que as pessoas
estejam inseridas em todos os não só no operacional, mas também na parte da gestão da empresa, né? Que elas possam acessar cargos e salários, treinamentos, que elas possam progredir dentro das empresas, né? Então, quantas pessoas né, do grupo LGBT são gestores destas empresas que dizem que fazem a gestão da diversidade? Então, existe esse descompasso, assim, entre o que pregam as empresas, né, que dizem que utilizam gestão da diversidade, e a realidade. Na verdade, tu podes até verificar algumas pessoas em cargos operacionais, muitas mulheres, por exemplo, a empresa contrata muitas mulheres, mas muitas mulheres para cargos, né, de chão de fábrica, cargos operacionais, para caixa, para serviços, né, mas quantas estão na gestão da empresa, né, tomando decisões em cargos de altos salários, cargos mais qualificados, embora o grande número de mulheres tenha formação para isso, né? Então, esse descompasso entre dizer que a gestão da diversidade é importante, melhora a empresa é mais competitiva, e a realidade, né? Que, na verdade, ainda os homens brancos, né, jovens, héteros, são as pessoas que fazem ainda a gestão da empresa, né? Que ascendem aos melhores salários, existem diferenças salariais. E então isso coloca o profissional de RH num local muito importante, né, para solucionar esse tipo de desigualdade que a gente vê entre o que se diz, né, da gestão da diversidade, que é uma ferramenta competitiva importante. Na minha opinião, é uma ferramenta competitiva importante, mas é muito importante que o profissional, né, que faça essa seleção também esteja munido desse referencial sobre diversidade e que possa auxiliar para que ela se realize de fato, né? Que não seja só um papel ou um selo, por exemplo, de empresa que tem uma gestão de diversidade importante, mas que, na verdade, dentro do grupo, do conjunto dos trabalhadores, você vê que não é bem assim, não é? Que, de repente, não paga o mesmo salário entre homens e mulheres, ou existe uma mulher mais qualificada e ela não consegue ascender ou competir, né? Ou um funcionário LGBT também não consegue, funcionário ou funcionária, não consegue acessar, né, esses cargos mais altos, né, mais de decisão, de tomada de decisão. E isso é fundamental também, né, para que tu enxergues que existe realmente diversidade dentro da empresa, que essas pessoas consigam ascender, né, ter uma carreira dentro dessa empresa.